Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer vê-los aqui novamente. Neste momento, então, vamos fechando levemente nossos olhos, imaginando uma luz que vem do céu, com a proteção do nosso Pai Maior. Neste momento, onde iremos aprender um pouco mais dos seus ensinamentos, um pouco mais da sua palavra, e que este, no final, possa iluminar nossos caminhos de retorno aos nossos lares. Muito obrigado, Pai. Só podemos agradecer a Ti neste momento e pedimos que o Senhor e nosso Mestre Jesus permaneçam conosco hoje e para todo sempre. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Meu nome é Leandra e eu trago como reflexão para o tema de hoje, depois da morte. Esse é um tema que causa muita curiosidade, que desperta muita curiosidade. Afinal, a partir do momento que o nosso corpo fecha os olhos, o que vem depois? O que acontece depois? Nada? Ou existe continuidade? Vamos encontrar coisas boas ou coisas tenebrosas? Enfim, gera muita curiosidade esse tema e por muitas vezes temor. Temor por quê? Pela falta de conhecimento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, diz: a morte é a consumação da vida. Ela não extingue a alma, apenas libera das amarras do corpo. Ou seja, com a morte do corpo físico, o nosso espírito continua. O nosso espírito, ele é imortal. O que acontece com a morte é que o corpo, essa veste da nossa alma, fica. Não precisamos mais dela. É como se estivéssemos trocando de casa, trocando de endereço, trocando de cidade. Quando vamos nos mudar para outra cidade, levamos apenas o que interessa. Nós vamos mudar a nossa personalidade por mudar de cidade? Vamos deixar de ser quem somos quando trocamos de endereço? Não. Continuamos sendo a mesma pessoa. Da mesma forma, quando desencarnamos, este corpo não nos é mais útil, não serve mais. A nossa alma imortal continua. Essa segue o seu caminho. Essa vida é só mais uma no livro da nossa existência. Já tivemos incontáveis vidas para trás. Quantas? 2, 3, 100, 200? Não sabemos. A gente não sabe. Não sabemos quantas vidas nós já tivemos e certamente teremos mais outras tantas daqui para frente. O que determina quantas existências ainda vamos ter? A nossa evolução. Exatamente o quanto nós estamos conseguindo nos melhorar em cada vida. Se conseguirmos nessa aqui, nos aperfeiçoarmos, sermos melhores, aprendermos a amar, a perdoar, indistintamente, tal qual Jesus nos ensinou, se conseguirmos ser perfeitos, tal qual Jesus foi, pronto, atingimos a plenitude. Mas é difícil, né? Então é por isso que nós estamos aqui sucessivamente encarnando, em cada existência ganhando um novo corpo,
Mas a alma, o nosso espírito é sempre o mesmo. Nós guardamos a nossa individualidade. No Livro dos Espíritos, questão 149, o Livro dos Espíritos, para quem não sabe, é uma das obras básicas da codificação do Espiritismo por Allan Kardec. A pergunta aos espíritos é: o que acontece com a alma no instante da morte? E a resposta: volta a ser espírito, isso é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Essa aqui, então, é uma jornada curta. 80 anos, 90. Hoje em dia já temos a perspectiva de vivermos 100 anos. Mas 100 anos é um piscar de olhos diante da eternidade da nossa alma. Então nós estamos aqui nessa encarnação por um período muito pequenininho de tempo, muito curto. Porque a nossa alma imortal, essa tem a eternidade toda. Então nós estamos aqui temporariamente. Estamos aqui por um curto período de tempo. E quando terminamos a nossa jornada aqui, a partir da morte, voltamos para casa. É quando voltamos para casa. Há alguns anos, uma PhD norte-americana fez uma pesquisa científica, nada tinha a ver com espiritismo, não era nada ligado ao movimento espírita. Era uma pesquisa científica. Ela entrevistou mais de 1000 voluntários e fez regressão de memória com estes voluntários. A grande maioria voltou muito mais do que o período gestacional. E alguns dados muito interessantes foram coletados com esse experimento e 2 informações muito interessantes. Morrer é libertador, enquanto que nascer é um sofrimento para o espírito. Interessante, né? Por quê? Morrer é voltar para casa. É se libertar deste corpo que aprisiona a alma. Ao passo que nascer é o momento em que o espírito está se aprisionando a um corpo limitador. Mas, claro, muito importante frisar, este momento de liberdade do nosso espírito que ele goza a partir da morte, desde que seja de forma natural, no momento em que já estava previsto acontecer. Jamais de forma provocada. Aí, ao invés de ser uma libertação, é uma prisão maior ainda. Porque a nossa vida é um presente divino. Nós ganhamos este corpo como um presente do nosso Pai, para aqui estarmos, para nos aperfeiçoarmos, para evoluirmos como espíritos encarnados. A partir do momento que a gente tolhe essa vida, que a gente acaba com esse presente, é o maior dos crimes. É o maior dos crimes que pode ser cometido. Então, vamos sempre ser gratos por estarmos aqui encarnados. Muitas vezes, adolescentes principalmente, gostam de dizer, no auge da sua revolta, eu não pedi para nascer. É ou não é verdade? E aposto que a maioria aqui, quando já foi adolescente, já deve ter dito isso também. Numa briga, numa discussão com a mãe, com o pai, eu não pedi para nascer. Quer saber de uma coisa? Pediu sim. Pediu e talvez até tenha implorado para nascer. Porque é a partir do momento que nós estamos aqui encarnados que a gente tem a possibilidade
de progredir como espíritos. Então, sim, enquanto estamos no plano espiritual, nós queremos, nós desejamos, nós temos a necessidade, sabemos que precisamos encarnar. E a gente pede, sim, está chegando a minha hora, falta muito, eu preciso. É mais ou menos assim. Nós, enquanto espíritos, estamos ansiosos para encarnar, para conseguir vencer mais uma etapa, para conseguir nos aperfeiçoar. Porque a partir do momento que nós estamos no plano espiritual, a gente consegue vislumbrar o que seria, o que é a verdadeira felicidade. Que nada tem a ver com os gozos terrenos, nada tem a ver com o que a gente encontra aqui. Só que para chegar lá, a gente precisa se aperfeiçoar. Precisamos nos melhorar. Precisamos aprender muitas coisas. Abandonar os nossos vícios. Abandonar aqueles sentimentos que não são nada cristãos. E isso a gente consegue através das nossas provas aqui, enquanto encarnados. Na questão 150 do Livro dos Espíritos, a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, como eu comentei inicialmente, quando trocamos de cidade, deixamos de ser quem somos? Não. A partir do momento que desencarnamos, não deixamos de ser quem nós somos. Nós levamos conosco todos os nossos afetos, as nossas afeições, os nossos amores. Levamos conosco todas as nossas manias, os nossos vícios, os nossos rancores, nossas mágoas. Somente deixamos de vestir esse corpo, mas levamos conosco tudo aquilo que aqui fomos. As coisas boas e as coisas ruins. Por isso, vamos fazer um exercício de reflexão. Se hoje fosse seu último dia, o que você estaria levando no coração? Amor? Boas lembranças? Estaria deixando boas lembranças? Estaria levando rancores, remorsos, mágoas? O que a gente estaria levando no coração se hoje fosse o nosso último dia? Devemos pensar e devemos procurar viver como se todo dia fosse o nosso último dia. Jamais sair de casa levando alguma mágoa, algum rancor, ranço de alguém. Brigou, discutiu. Tenta reconciliar. Sai de casa dando um beijo de tchau. Até depois, eu te amo. Pode ser que seja a última vez que a gente esteja vendo as pessoas que a gente ama. A gente não sabe quando será o nosso último dia. Vai que um dia a gente acerte, né? Então, vamos viver cada dia como se fosse o último. Vamos dizer mais, eu te amo. Vamos pedir mais perdão. Me desculpa, eu errei. Vamos agradecer mais. Ser mais gratos a tudo e a todos, e especialmente a Deus. Inclusive pelas nossas dificuldades, porque são as dificuldades que nos ajudam a moldarmos o nosso espírito. Só um pouquinho. Na questão 154 do Livro dos Espíritos, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não.
O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Essa é uma questão que muitas pessoas sofrem por antecipação, porque vão sofrer no momento da morte. Olha como é esclarecedor e que alívio que dá, né? Morrer, na verdade, liberta. A gente sofre muito mais aqui no decorrer da vida do que no momento da morte. O nosso corpo padece muito mais. E no momento do desencarne, não. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio, ou seja, está voltando para casa. Na questão 159 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal movido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado do que praticou. Já com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente e ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar de cobrança. Como estamos vivendo a nossa vida? De acordo com as leis de Deus? De acordo com os ensinamentos de Jesus? Ou totalmente contrários a isso? É a forma como vivemos a nossa vida que vai determinar como chegaremos do outro lado. O que sentiremos e o que realmente acontecerá conosco. Vamos nos sentir envergonhados do que estamos fazendo ou do que fizemos ao longo de nossa vida? Ou vamos chegar lá no plano espiritual, podendo dizer: Senhor, missão cumprida. Tudo aquilo que eu me comprometi a fazer, aprender, eu fiz e aprendi. O que passou, passou. Aquilo que a gente fez de errado ficou para trás. Não tem como corrigir. O importante é não permanecer se equivocando, não permanecer errando. Jesus não disse: vai e não peques mais? Então, se eu errei, se eu cometi erros no meu passado, eu devo me arrepender, pedir perdão a Deus, arrependimento sincero. E a partir de agora, escrever um novo capítulo, não errando mais, não cometendo os mesmos equívocos. Todos nós erramos. Somos humanos. Errar é humano? Sim. Mas não podemos insistir no erro. A partir do momento que nós temos a consciência de que as nossas atitudes talvez não tenham sido corretas, né? Devemos corrigir. Corrigir o rumo e seguir em frente, seguir adiante. No Evangelho, segundo o Espiritismo, após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa. Enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente. Aqui a questão é: para onde nós vamos a partir do momento que desencarnamos? Para onde que nós poderemos ir? Tudo depende do que nos interessa, daquilo que nos afiniza. Sempre vai depender de cada um de nós. Pode ser que dois irmãos que viveram sempre
juntos aprenderam as mesmas coisas, fizeram praticamente as mesmas coisas no momento do desencarne. Um vai por um lugar maravilhoso e outro para um lugar nem tanto, porque tudo depende das atitudes e dos pensamentos que pautaram a vida de cada um. Porque não é somente de atitudes que se faz uma pessoa, um espírito. Os pensamentos também moldam muito o nosso destino. Porque nós podemos ter atitudes muito bonitinhas aqui na frente dos outros, aos olhos humanos. Mas o que nós pensamos, que às vezes não é nada interessante, não é nada cristão, isso também faz parte. E Deus enxerga tudo, até mesmo os pensamentos mais íntimos. Nós podemos estar dizendo para alguém: nossa, como você é uma pessoa agradável, e sorrir. E ao mesmo tempo está pensando lá no fundo: eu detesto essa pessoa. É ou não é? Então, os nossos pensamentos, eles são tão impactantes quanto as nossas atitudes. Os nossos pensamentos, eles são tão importantes quanto os nossos atos. Por isso é importante nós termos pensamentos compatíveis com o nosso comportamento. Sempre que um pensamento ruim vem, um pensamento que não é bom, um pensamento que move sentimentos que não são nada bons, que movem sentimentos ruins, tentar afastar isso. Rezar para o anjo da guarda, rezem para o anjo da guarda, peçam proteção, se conscientizem de que aquele pensamento não deve estar ali. Vamos pedir força para mudar a nossa forma de pensar. Começar a ter pensamentos melhores. Isso é fundamental. Então, alguns lugares onde o nosso espírito pode ir depois de desencarnado. São 3 as alternativas. Primeiro, permanecer na crosta, ou seja, permanecer aqui, no mundo dos encarnados. São pessoas que continuam a viver nos seus locais habituais, em casa, com a sua família, nos locais de trabalho, onde possam dar vazão aos seus vícios, onde possam resolver seus negócios ou ainda se vingar, incomodar, prejudicar os seus desafetos. Aquelas pessoas das quais guardam rancores, mágoas, raivas, ódios. Então, permanecem na crosta por conta da ignorância, não se dão conta de que estão desencarnados. Ora, como que não se dão conta? Não percebem? Será que não percebe que já desencarnou, que morreu? Não. Alguns não se dão conta, até por desconhecer a imortalidade da alma. Muitos que não acreditam na imortalidade da alma, que não acreditam em vida após a morte, se veem vivos ainda. Se veem fazendo as mesmas coisas, convivendo com as pessoas com as quais sempre conviveu e continuam ali. Não se dão conta de que estão mortas e que ninguém conversa com elas. Às vezes tem pessoas que estão tão acostumadas a serem invisíveis que para elas não muda nada. Estão tão acostumadas a não ter ninguém que lhe dê atenção que elas nem se dão conta
que já não tem mais um corpo físico. Pessoas apegadas excessivamente a pessoas, lugares, seus pets, também podem continuar presas aqui. Apegadas excessivamente à sua família, aos seus amigos, ao seu trabalho. Quando o espírito faz isso, sem se dar conta, ele está obsidiando as pessoas que ama. No momento que fica dentro da sua casa, convivendo com a sua família, com aquelas pessoas que ama, ao invés de estar fazendo bem, está fazendo o quê? De alguma forma, acaba prejudicando, sem querer. Pessoas que têm inclinações pelas drogas, álcool, fumo, compulsão alimentar, sexo, procuram lugares, pessoas, para poder dar vazão aos seus vícios, porque elas continuam tendo a necessidade de dar vazão a esses vícios. Então vão buscar lugares e pessoas que possam dar vazão. Vinculação a negócios não concluídos, compra, venda, empresa, enfim, terrenos, imóveis, qualquer coisa ligada a bens materiais. Querem terminar, querem resolver. O arrependimento de não ter feito, ou ter deixado de fazer. E, finalmente, e o mais grave de todos, que prende um espírito aqui, o desejo de vingança. Esse é muito complicado. Por isso é importante nós conseguirmos, ainda em vida, resolver todas as nossas pendências, não levar rancores, nem mágoas, e nem deixar no coração dos outros mágoas e rancores. Usar o perdão como ferramenta para que possamos resolver tudo isso. Outro caminho que pode ser seguido, o umbral. O que é o umbral? Muitos espíritos culpados ou viciosos, após o desencarne, são levados por uma força magnética automática ou por entidades do mal para uma das regiões umbralinas. E lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifiquem a sua psicosfera social. O umbral, então, é um lugar que não é nada agradável. É para lá que vão os espíritos sofredores, os espíritos que têm muitas coisas que fizeram, que não deveriam ter feito. São espíritos que são marcados por sentimentos, por atitudes ruins. E eles ficam lá, vamos chamar de purgando os seus erros, até que se arrependam de coração. E aí sim, são atendidos pelas equipes espirituais de luz e aí são socorridos. Vocês assistiram o filme Nosso Lar, ou se leram o livro Nosso Lar? Lá é muito bem descrito o umbral, como funciona o umbral, de que forma, de uma forma, o livro ele é muito mais rico que o filme. Mostra como são as regiões umbralinas. Um espírito pode ficar ali por muito tempo, ou um tempo muito pequeno. Tudo depende do seu arrependimento e da sua vontade de ser ajudado. Todos os espíritos que desejam ser ajudados, sinceramente, são ajudados. O amparo divino está sempre presente, desde que nós aceitemos, desde que nós queiramos ser ajudados.
E, finalmente, as colônias espirituais. As colônias espirituais são cidades ou regiões no plano espiritual onde os espíritos desencarnados se reúnem para estudo, para trabalho e auxílio mútuo, visando a evolução e o progresso espiritual. Essas colônias espirituais, elas são descritas como locais com paisagens muito semelhantes à Terra, com edifícios, áreas de lazer e hospitais, e são mantidas pelos bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações dos espíritos que lá estão. É para lá que todos nós queremos ir, né? Então, nós vamos. Basta nós desejarmos e, como eu disse, procurarmos ter uma vida, né, a partir de agora, pelo menos, em que nós possamos buscar nos reconciliar com os nossos desafetos, que a gente possa ter uma vida mais plena de alegria, de amor, de paz, de harmonia. E é na prece que a gente consegue nos harmonizar. Lembrar sempre de fazer a prece é fundamental. Assim a gente consegue manter o nosso padrão vibratório mais elevado também. A chance de acertarmos mais é bem maior. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente esquece de fazer as nossas preces, a gente se afasta, a gente dá margem, inclusive, para entrar em pensamentos que não são nossos, que nos instigam a cometermos alguns erros. Vamos orar mais, orar e vigiar. É fundamental orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes. Livro dos Espíritos, questão 160. O espírito encontra imediatamente com quem conheceu na Terra e que morreu antes dele? Sim. De acordo com a simpatia mútua entre eles. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e vai visitá-los. Todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma história de pessoas que estão desencarnando e dizem: meu avô veio me buscar. Eu estou enxergando a minha avó, que já faleceu há muito tempo. Fala de alguém próximo, com quem teve muita afeição, tem um amor muito grande, diz estar enxergando. Já ouviram isso? Então, não é historinha não, é verdade. Isso acontece. Acontece. No momento que a pessoa está desencarnando, que já está num momento se desligando do corpo, consegue vislumbrar quem no plano espiritual está vindo acolher, receber, ajudar no processo de desencarne. E geralmente é uma pessoa próxima. O pai, a mãe, um avô, a avó, o tio. Uma pessoa por quem tem amor, tem confiança. Isso ajuda no processo de desligamento. Para encerrar, no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Uma existência é um ato. Um corpo é uma veste. Um século é só um dia. Um serviço é uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. E uma morte, um sopro renovador. Com isso, então, irmãos, agradeço a atenção de todos a essa reflexão do que existe depois da morte e convido
a de olhos fechados, agradecermos ao nosso amado Mestre Jesus a oportunidade de aqui estarmos para essa reflexão. Que possamos, Senhor, com a Tua proteção e a Tua bênção, nos melhorarmos a cada dia, nos aperfeiçoarmos, sermos sempre melhores. Que possamos, Senhor, harmonizarmos nossos pensamentos, nossas atitudes, que possamos desenvolver mais a paciência, que a caridade seja o nosso guia, que o teu amor seja sempre o guia das nossas atitudes e de tudo aquilo que fizermos ao longo da nossa vida. Envolva-nos na tua proteção e no teu amparo, que possamos voltar aos nossos lares com o nosso coração cheio de amor. E que esse teu amor, Senhor, possamos distribuir a todos que cruzarem os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja.